Errar é normal, a gente erra o tempo inteiro. É uma coisa inevitável, errar é inevitável. E eu falo errar, o erro aqui, né, sobre os nossos próprios parâmetros, sobre os nossos próprios critérios. Né? O que é errado para um é certo para outro, blá, blá, blá. Tá. Tô falando a categoria erro, independente do conteúdo dela, é disso que eu tô querendo dizer. Coisa mais abstrata, né, e tal. Do ponto de vista conceitual. A gente considera o erro um certo tipo de mau comportamento, né, que a gente mesmo faz. De novo, sobre os nossos próprios parâmetros e tal. Que muitas vezes são inculcados na gente e a gente é doutrinado. Mas é algo que a gente considera um mau comportamento, um malefício. Isso são o quê? O que a gente considera erro são as coisas que a gente faz e traz um sentimento de culpa depois, uma sensação de que a gente desperdiçou nosso tempo, ou que a gente deveria fazer diferente para fazer com que a vida que a gente vive e a gente não gosta tanto, não está muito satisfeito, ou até odeia mesmo, se torne a vida que a gente gostaria de ter. E trazer a vida que a gente quer à vida, isso é acertar. Né? Os acertos seriam os tijolos que vão montando essa vida. Mas o problema nem é errar, né? A pergunta que eu faço é: porra, eu tô me sentindo um coach, tomar no cu. A pergunta que eu faço é: por que continuamos errando? Era isso que eu tava me perguntando. Por que a gente continua errando? Primeiro a gente continua errando, penso eu, por que continuamos errando? Você queria acertar? Você estava tentando acertar? Porque senão fica bem mais difícil acertar sem tentar, né? Aí se você souber acertar na cagada. Tem que tentar acertar. Não tem como você tentar sem saber que você está tentando. Isso é outra coisa. Então, tentar é uma coisa que só acontece conscientemente. Porque você sabe que você está tentando. Tentativa, está implícito isso, que você sabe disso, que você está tentando. Então, a pergunta que... por que a gente continua errando? Primeira coisa é isso. Eu estava mesmo tentando acertar. Segunda coisa, por que continuamos errando? Porque a gente pode continuar errando, mesmo tentando acertar. E aí é porque a gente não sabe onde está errando. É exatamente isso que eu quero dizer quando eu estou querendo fazer essa análise, né? Analisar. Porque a gente continua errando porque a gente não sabe onde está errando. E a gente erra porque a gente não analisa, a gente não examina o que a gente fez para fazer uma correção de rota. Que é isso, eu nunca examinei, passei a limpo, fiz essa revisão das coisas do passado e tal. A gente não examina, né? Pode ser por isso. E esse exame de vida, ele é identificar onde que na vida que eu vivi não foi a vida que eu queria. E fazer uma suposição. Como é que seria esse dia, aquele momento, o que aconteceu e tal, se fosse o eu ali, o eu quem eu acho que eu deveria ser, quem eu quero ser, quem eu posso ser. Né? Examinar a nossa vida e ver o que a gente fez, e depois disso identificar onde que nós erramos, corrigir esse comportamento e não errar mais, passar a acertar. E não fazer isso, esse exame, é correr o risco de continuar errando, né? Porque tentar acertar, mas sem examinar onde você está errando, você pode estar repetindo a mesma coisa esperando que você tenha resultados diferentes. Ah, dizia Einstein que tolice é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. É, a gente fala desse jeito assim, zoando e tal, mas não tem culpa, né? A saturação das coisas legais que foram ditas aí por conta dos overuse. Terceiro, a gente pode saber onde está errando, a gente pode tentar acertar e mesmo assim continuar errando. Aí é uma questão de competência, a gente não é bom o suficiente. Mas esse tipo de erro ele é temporário, porque quanto mais a gente tenta acertar, mais a gente vai acertando e menos a gente vai errando. Porque esse tipo de erro é falta de técnica. E isso é uma coisa que você ganha justamente acumulando erro, que não é erro mais, termina sendo uma experiência, banco de dados. E aí você vai corrigindo o erro. E aí quando a gente acertar, a gente tem que acertar de novo. E repetir. De novo, de novo, de novo. E repetir essas coisas que a gente quer, repetir acertos,
É diferente você continuar repetindo erros, porque o problema nem é essa repetição. Aquela ideia do Sísifo de rolar a pedra, do dia da marmota. Esse enfado de mais do mesmo, de que as coisas não mudam, todo dia é sempre igual. Isso só é um problema se seu dia for ruim, né? Se você amar rolar a pedra pra cima e pra baixo na montanha, Sísifo não recebeu uma punição, ele recebeu um prêmio. Então o problema de viver as coisas de novo, não é o problema disso ser uma coisa cíclica e não ter uma linha de chegada. O problema é que é ruim, a experiência é ruim. Repetir a experiência que é boa é bom. Resumindo, a gente continua errando por ignorância, a gente não sabe onde está errando. Segundo, por falta de intenção, a gente não está tentando acertar. O terceiro, por incompetência, que a gente não tem condição de acertar ainda. Sabendo o que a gente fez, analisando o que a gente fez, descobrindo onde errou e tentando corrigir, é para isso que serve, né? Para isso que eu tô tentando fazer as paradas. Tem uma quarta coisa também. A gente pode, né, pode continuar errando porque não tem como acertar. A gente tá num jogo que é viciado porque é falta de delimitação, não existe. O gol é uma miragem. Porque para você tentar fazer um gol, tem que ter um gol, né? Tem que ter uma área. Como é que você vai se fazer um gol sem ter o gol? Se a gente não souber onde que está o alvo, o que é o acerto, a gente não vai ter condição de saber diferenciar um erro do acerto. E tudo não pode ser igual. Se não tiver uma área que é uma coisa diferente do que está fora dessa área, não tiver essa limitação, definir é limitar. E limitar é necessário, limitar não é necessariamente ruim. Limitar é o que permite que as coisas aconteçam e uma coisa não seja a outra. E esse limite, ele é preciso existir, né? Preciso ser, porque se não tiver o espaço onde é o gol, não tiver ali a cesta, né? Para usar o basquete como metáfora, ele é todo local diferente de onde você não faz o gol, né? Tudo que está fora dali, que não é o espaço do gol, é um espaço de não fazer gol. Só dentro da cesta e fora da cesta, né? Se dentro da cesta e fora da cesta for a mesma coisa, for igual, não tem erro nem acerto, e aí você não marca ponto. Ou então, em outras palavras, quando a Alice encontra o chapeleiro maluco e pergunta: pra onde que essa estrada vai? E aí ele responde: pra onde você quer ir, Alice? E ela fala: não sei. Pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve.